Oiê, meninas, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso devocional Fortes, ao nosso módulo 1, Forte em Deus. Seguimos aqui para o capítulo 4, que diz assim: Ouvida por Deus. O nosso texto base para estudo encontra-se no livro de Salmos, capítulo 66, versículo 19, e diz assim: Porém Deus, de fato, me ouviu e respondeu à minha oração. Muitas vezes nós temos a sensação que o Senhor não está ouvindo a nossa oração, porque a nossa oração muitas vezes não é respondida. E muitas vezes nós fazemos birra com isso, queremos medir forças ali com Deus, porque a gente fica igual uma criança birrenta, não é verdade? Eu quero. Mas precisamos entender que muitas vezes essa resposta não vem pelo simples fato de que não é a vontade do Senhor. Porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece os nossos sentimentos. E Ele sabe melhor do que ninguém se aquilo realmente é bom ou não para nós. E quando acontece da nossa oração coincidir com o desejo do Senhor, sim, claramente ela é respondida. Mas quando ela não é respondida, precisamos compreender que aquilo que nós queremos, que a nossa carne quer, não é aquilo que o Senhor deseja, não é aquilo que Ele planejou para nós. Naquele momento, muitas das vezes nós não conseguimos compreender o porquê do não do Senhor, mas lá na frente a gente consegue ter esse entendimento. Amém? Aqui a nossa frase, para a gente poder estar declarando dentro da nossa casa, diz assim: Eu sou forte, porque estou nas mãos de alguém que sabe o que o futuro me reserva. Olha que maravilha, não é verdade? O Senhor, Ele sabe o nosso futuro. E por isso Ele sabe melhor do que ninguém se aquilo que nós estamos pedindo realmente vai ser algo proveitoso para nossas vidas. Devemos sempre lembrar que o Senhor, Ele escuta aquilo que muitas vezes nós não escutamos. Ele participa de conversas do qual nós muitas vezes não participamos. Então precisamos compreender e ser obediente no Senhor. Amém? O capítulo 5 diz assim: Nosso verdadeiro desejo. O versículo para o estudo do livro se encontra em Salmos 121, versículo 1 e 2, e diz assim: Levanto os meus olhos para onde, pergunto de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A satisfação pode até ser buscada em coisas positivas, como ajudar as pessoas ou advogar por justiça. No entanto, mais cedo ou mais tarde, se buscarmos satisfação fora de Deus, nós acabamos desapontadas. E é sempre frustrante procurar a coisa certa no lugar errado. Que forte, não é verdade? Que forte. Nós temos o livre-arbítrio, certo? O Senhor muitas das vezes permite que passamos por algumas situações para testar a nossa fé. Nós temos que estar ligada nisso daí. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: quando a gente escuta um não, a gente revela a nossa verdadeira natureza. Então, muitas vezes nós vamos levar um não de Deus para que possamos revelar a nossa verdadeira natureza. Precisamos lembrar que o Senhor nos chamou para sermos mansos, mais fortes. A gente aprendeu isso nos capítulos anteriores e precisamos aplicar isso no nosso dia a dia, o que não é uma tarefa fácil. Por isso, precisamos sempre pedir ao Senhor para derramar sobre nossas vidas espírito de sabedoria, espírito de fortaleza, para que nós venhamos ter o discernimento daquilo que convém ou não dos céus, para que as setas do inimigo não venham confundir e conturbar as nossas mentes. Amém? A nossa frase para declarar aqui dentro da nossa casa com muita fé é assim:
Eu sou forte, porque o Criador dos céus e da terra me fez forte. Seguindo para o capítulo 6, satisfeita. O nosso livro para estudo é o livro de Salmos, o nosso capítulo é o 63 e o versículo é de 5 a 8 e diz assim: a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega a ti, e a tua mão direita me sustém. Aqui existem algumas palavras-chave, né? Por exemplo, mão direita. O que ele está querendo dizer aqui com essa mão direita? Força, autoridade. Quando ele está dizendo aqui sobre a sombra das tuas asas, proteção. Então aqui, o que ele está dizendo para nós? Que ele nos protege, que ele é a nossa força. Muitas vezes quando nós vamos nos deitar, a gente tem o dia corrido, muitas das vezes o dia foi imperfeito, não ocorreu da forma com que gostaríamos que tivesse acontecido. E ao deitar, a gente fica ali pensando ali, meu Deus, aconteceu isso, se eu tivesse feito de uma outra forma. Ou então a gente fica com aquelas preocupações, cheias de contas para poder pegar. Aquele dia na loja não vendeu tanto que eu gostaria que vendesse. Aquele dia no trabalho, caramba, meu rendimento não foi da forma do qual eu gostaria que fosse. Nós temos que ficar muito atentas, porque esses tipos de pensamentos é uma isca para murmuração, tá? Temos que ficar muito atentas quanto a isso. E quando a gente murmura, nós atraímos demônios para nossa casa, para nossa vida. É uma legalidade para eles agirem e atuarem em nossas vidas. Então, quando a gente for se deitar, nós precisamos de ter pensamentos bons, ser gratos pelos acertos e pelos desacertos. Por quê? Nos desacertos é que nós aprendemos. É nos desacertos que nós reconhecemos a nossa necessidade, a nossa dependência no Senhor. Então, sempre quando a gente for se deitar, que é o momento do qual nós ficamos assim mais vulneráveis, principalmente espiritualmente. É onde os nossos sentidos estão todos sem vigilância. Então, devemos ficar, eu e você, bem atentos a isso. Não vamos deixar portas abertas, não vamos deixar brechas para que o inimigo venha querer trabalhar em nossas vidas. Aqui ele, em determinado ponto aqui, ele diz o seguinte, que nossa alma ela pode experimentar o mesmo tipo de satisfação do nosso corpo. Sabe quando tu tá assim empanturrada, assim que você comeu bastante, que você descansou bastante, a nossa alma também ela pode encontrar esse tipo de satisfação. Quando? Quando somos gratos. Quando o nosso coração está quebrantado e sabemos reconhecer a nossa dependência em Deus. Amém? A nossa frase para declarar nesse dia é: quando medito na bondade de Deus e minha alma encontra descanso. Então a minha alma ela vai descansar quando eu entregar os meus pensamentos ali na mão do Senhor, quando eu agradecer pelo meu dia, pelas lutas, pelas provações. Porque precisamos lembrar que Deus ele não desperdiça uma dor. Ele usa toda a dor que nós passamos, todo o processo, toda a situação que nós passamos, ele usa para estar edificando no futuro outras pessoas. Porque primeiro ele trabalha em nós, para depois ser através de nós. Amém?